Glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos abrir no Evangelho de Vamos a abrir el Evangelio. São Mateus, Evangelio de San Mateos, capítulo 24, capítulo 24, para nossa meditação. para nuestra meditación. E Deus vai falar conosco, Y Dios va a hablar con nosotros, porque Deus é o maior interessado porque Dios es el más grande interesado que nós se preparemos que nos preparemos para a vinda súbita la venida súbita de nosso de Jesus, nuestro Jesús, que está às portas a las puertas para nos arrebatar. para arrebatarnos. Vamos, ouvintes de casa, Vamos, oyentes en la casa, abrir a sua Santa Bíblia abrir su Santa Biblia no Evangelho de São en Mateus, el Evangelio de San Mateos, capítulo 24, capítulo 24, verso versículo 11 a seguir, 11 en adelante, que fala sobre a vinda de Jesus. que habla sobre la venida de Jesús. Ouvintes, recite conosco o texto sagrado. Oyentes, repitan con nosotros el texto Que sagrado, você não tem coragem de pegar a Bíblia mesmo. porque no tienen coraje de agarrar la Biblia, Se não tem fé para apanhar a tua Bíblia. no tienen fe para agarrar su Biblia, Falta fé para pegar a Bíblia. falta la fe para agarrar la Biblia. Então recite conosco pelo menos Entonces, por lo menos repita con o nosotros texto sagrado. el texto sagrado. Recita conosco. Repita con nosotros. Vamos lá, igreja? Vamos, iglesia. Preparada, sim ou não? ¿Listos? É muita gente, hein? Que benção. Pero mucha gente, qué bendición. Está aumentando o povo. Y está aumentando el pueblo. Vamos lá. Vamos. São Mateus, capítulo 24, San Mateo 24, verso 11 a 14. versículo 11 hasta el 14. Grita conosco, milhões de ouvintes. Grita con nosotros, millones de oyentes. E surgirão Y muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar por haberse a iniquidade, o amor de el muitos amor esfriará. se enfriará. Mas aquele Pero que perseverar que persevere até o fim hasta el fin, será salvo. E este evangelho este evangelio do reino del reino será pregado será em todo o mundo, em testemunho para testimonio a todas as gentes. Então virá o fim. Grita, meu Deus, ilumina-nos agora nesse estudo maravilhoso da tua vinda para nós arrebatar para o seu reino de glória. Vem, Senhor, vem nos arrebatar. Amém. Amém. Amén. Podeis assentar, igreja. Pueden sentarse, iglesia. Glória a Deus. Amén. Meu intérprete espanhol, Arequipa, está na linha ou não? Aún no, misionero. Aún não. Sí. Então vamos meditar na palavra de Deus, Vamos a meditar la palabra de Dios para que Deus fale aos nossos corações. para que Dios hable en nuestros corazones. Pede para telefonista ligar para lá, irmãos, Muy bien. para o pastor José falar conosco. Muy bien, misionero. Vamos meditar, milhões de ouvintes, Vamos a meditar, millones de oyentes, na palavra de Deus. en la palabra de Dios. E Deus vai falar conosco, Dios va a hablar con nosotros, porque Deus quer preparar o seu povo, porque Dios quiere preparar a su pueblo, povo especial, pueblo especial, zeloso celoso e de boas obras, de buenas obras, para subir com para que Jesus. subamos con Jesús. Povo especial, hein? Pueblo especial. Não é um povo comum. No es un pueblo común. Povo especial para Pueblo Deus, especial para Dios, zeloso
celoso de la santa doutrina de la santa doctrina y de boas y obras. de buenas obras. Os apóstolos Los apóstoles interrogaram Jesus interrogaron a Jesús, no sermão profético nuestro hermano profético, sobre o princípio das dores. sobre el principio de dolores. Quais seriam os sinais ¿Cuáles serían las señales da sua volta su vuelta para nós arrebatar? para arrebatarnos? Entre milhares de sinais Entre miles de señales que já se cumpriu na palavra de que ya Deus, se han cumplido en la palabra de Dios, nós estamos vendo nosotros vemos que esses vários que esos varios sinais aqui que lemos señales que aquí leemos também têm acontecido también han sucedido e está y acontecendo están sucediendo em nossos en dias. nuestros días. Mais de 21 séculos se passaram Más de 21 siglos han pasado. e esses sinais têm acontecido Esas señales han sucedido veridicamente verídicamente para nós que conhecemos a Bíblia. para nosotros que conocemos la Biblia. Não só escutamos, No solo escuchamos, não só no vemos, solo lo vemos, mas sentimos que realmente sino sentimos que realmente é a última hora. la última. Erica la basuriada la ba. Pode louvar a Deus. Os apóstolos estavam curiosos, Los apóstoles estaban curiosos saber quando Jesus ia voltar. para saber cuándo Jesús iba a volver. Talvez queria pecar um pouco mais. Tal vez querían pecar un poquito más. E quando Jesus fosse chegar, Cuando Jesús fuera a llegar, ele se santificaria. ellos se santificarían. Então Jesus não diz, Entonces Jesús no dijo, nem eu sei o dia da minha vinda, ni yo sé el día de mi venida, somente o Pai sabe solamente el Padre sabe para arrebatar a minha igreja. para arrebatar a mi E iglesia. aqui Jesus, Aqui Jesus, entre milhares de sinais já cumpridos entre miles de señales ya cumplidas da palavra de de Deus, la palabra de Dios, desde o dia dos apóstolos, desde el día de los apóstoles, vem se cumprindo se está cumpliendo este primeiro versículo que lemos. ese primer versículo que leemos. Surgirão muitos falsos profetas Levantará muchos falsos e profetas enganarão a muitos. y engañarán a muchos. Nos dias dos apóstolos, En los días de los apóstoles, há 21 séculos atrás, hace 21 siglos atrás, já tinha se levantado ya se habían levantado falsos profetas falsos profetas que eram crentes antes que eran creyentes antes e depois aceitaram as coisas do y mundo. después han aceptado la cosa del E mundo. lá no livro de Gálatas, Ya en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: Pablo dice, admiro-me me admiro que tão depressa tan deprisa deixeis dejar do evangelho verdadeiro, el evangelio verdadero, do evangelho bendito, el evangelio bendito, para receberem para que o reciban evangelho maldito. el evangelio maldito. Então Paulo estaba até assustado Entonces Pablo hasta estaba já de ver asustado tantos falsos de ver profetas tanto falso nos profeta dias de Paulo. los días de Pablo. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Então nós vemos, irmão, que todos os tempos Entonces, hermanos, vemos que todos los e tiempos os séculos foram se y passando los siglos han ido pasando. e chegou até o século XXI. Ya ha llegado hasta el siglo E XXI. todos os séculos vem aumentando os falsos profetas Cada siglo se va aumentando falso em profeta. todos os continentes do mundo. Todos los continentes del mundo. É que terrível, irmão, sabermos Terrible es que sepamos o que certos pregadores, sí, lo que es otros predicadores chamados pastores, llamados pastores, quando não são nada para cuando Deus, no lo son nada para Dios, praticam certas coisas, practican ciertas cosas, certa doutrina que ensina para o povo. esta doctrina que enseñan al pueblo. Imagine, teve até a doutrina Imagínense, hubo esta doctrina que eles tiveram, que um pastor ensinou eles a tomar veneno. el pastor les enseñó a tomar Ai, meu veneno. Deus do céu. Mi Dios del cielo, E os crentes morreram. los creyentes murieron. Meu Deus do céu. Mi Dios del Vocês cielo. nunca viram falar nisso, não? ¿Nunca has visto hablar de esto? No. Sí. Essa é uma doutrina, a Bíblia diz que essa é uma doutrina do diabo. La Biblia dice que es doctrina del diablo. Nos últimos En tempos, los últimos tiempos, muitos apostatarão da fé muchos apostatarán de la fe e se terão comichão nos seus y ouvidos se enterarán con mesón en sus oídos para não aceitar a doutrina para verdadeira, no aceptar la doctrina o verdadera, evangelho do reino, el evangelio del reino, não o evangelho maldito no el evangelio maldito que nós vemos sendo pregado que vemos siendo predicado pelos falsos profetas, por los falsos pelos profetas, falsos pregadores, por los falsos predicadores, falsos missionários, falsos misioneros, falsos pastores, falsos pastores, desde o dia dos apóstolos. desde el día de los apóstoles. Vem se cumprindo esta profecia Viene cumpliendo esta profecía já desde o Velho Testamento. ya desde el Antiguo Testamento. Então, meus irmãos, Entonces, é mis um grande hermanos, sinal. es una gran señal. Os falsos
falsos profetas, Sí, los falsos profetas, principalmente em nossos dias, principalmente en nuestros días, eles inventam cada coisa ellos inventan cada cosa fora da palavra de Deus, fuera de la palabra de fora do Dios, Evangelho de Cristo. fuera del Evangelio E de os que não Cristo. estudam a Bíblia Los que no estudian la se Biblia confundem com eles, se confunden con são ellos. enganados por eles. Son engañados por Mas ellos. aquele que estuda a Pero Bíblia aquel que estudia la Biblia jamais vai aceitar. jamás lo va a aceptar. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Então aqui vemos um grande sinal, se cumpre em nossos dias. Aquí vemos una gran señal, se cumple en nuestros días. Nós vemos a doutrina mundana Nosotros vemos la doctrina que as mundana igrejas estão pregando. que las iglesias están Tem predicando. nada demais. No tiene nada de más. Os irmãos se divorciar, casar com Que los outra. hermanos se divorcian, se casan Con otro. con otro Ali continuam em comunhão. y continúan en comunión Com a igreja. con la iglesia. Mas não com Deus. Pero no con Dios. Continua em comunhão com a igreja. Que comunión con la iglesia. Está tomando a ceia. Están tomando la Que não é cena. a carne de Que Jesus. no es la carne de Nem o Jesús. sangue de Ni la Jesus. sangre de Aleluia. Jesús. Aleluya. Porque aqueles que comem a carne de Jesus aquellos que comen la carne e de bebem do Jesús sangue de y Jesus, toman de la sangre de Jesús. vive para Jesus, diz o Senhor. Deus, Jesus diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, que é a ceia, El que come de mi carne, sabe, esse vive para mim, él vive para mí. da mesma maneira De la misma forma que eu vivo pelo Pai yo vivo por el que me Padre. enviou. Se ha enviado. Oh, calabasurianda, labai. Gloria a Dios. Bendito o nome do Senhor. El nombre del Señor. Então aqui está um grande sinal da volta de Jesus. Aquí es una gran señal de la vuelta de O Jesús. mundanismo nas igrejas. El mundanismo en las Os iglesias. pastores só pregam cura divina Los pastores solo predican sanidad divina e amor. y amor. O resto pode fazer tudo. El resto pueden hacer todo. Então esse é um sinal que nós estamos meditando aqui da volta de Esto Jesus. es una señal que estamos meditando de la vuelta Que de Jesús. vem se cumprindo já desde o dia dos Se apóstolos. está cumpliendo desde el día de los E apóstoles. agora tem se multiplicado milhares e milhões de vezes Y ahora se han multiplicado miles y miles de veces os falsos los profetas falsos em profetas todos os bairros, en todos los barrios, em todas as cidades, en todas las em ciudades, todos os municípios, y en todos los em municipios, todos os estados, en todos los em estados, todos os departamentos, y en los departamentos, todas as províncias, en todas las em provincias, todos os países do en mundo. los países del mundo. Então está cumprido esta palavra. Entonces está cumplida esta Para a palabra vida de Jesus. para la venida de Jesús. E por se multiplicar a Y iniquidade, por multiplicarse la maldad. olha outro sinal aqui. Mira otra señal aquí. E por se multiplicar a Y iniquidade, por multiplicarse la o maldad, amor de el muitos amor de muchos esfriará. se enfriará. Bem que não é de todos, né? Bien que no es de É todos, de muitos es de muchos, esfriará. enfriará. E é verdade. Y es verdad. Quantos começaram tão bem no Evangelho? ¿Cuántos han comenzado también en el Evangelio? Era uma bênção. Eran una bendición. Esses pregadores, no meu tempo, há 53, Esos predicadores hace unos 50, quase 54 anos atrás, quando aceitei casi Jesus, 54 años atrás, os cuando pregadores eram uma bênção. esos predicadores eran una bendición. Muitos deles já dormem no Senhor, Muchos ahora duermen en el Señor, mas poucos ainda estão por aí pero pocos están por aquí e ainda abriram mão do mundo e do pecado. y aún han dado paso al mundo y al pecado. As igrejas naquela época não eram igrejas santas. Iglesias en esa época eran iglesias É santas. aquilo que Deus exigiu Aquello que Dios do exigió povo de Israel, al pueblo de Israel, de Josué. de Josué. Santifica o povo hoje Santifica al pueblo hoy para que eu faça para que yo haga maravilha no meio de vós. maravilla en medio de vosotros. É calabasciando, alabá. Vamos louvar a Deus, é forte, é forte. Por se multiplicar a iniquidade. Por multiplicar Eu la lembro, maldad. irmãos, Yo recuerdo, hermanos, quando era bem pequeno, cuando era bien pequeño, meus irmãos, mis hermanos, os católicos eram os crentes fiéis dos nossos dias de hoje. los católicos eran los creyentes fieles de nuestros días de hoy. Não mais se vestir, Son más en vestirse, se trajar, eram honestos, eran honestos, não havia roubos. no había robos, E o que eles falavam, eles cumpriam a sua palavra. lo que hablaban cumplían su palabra. Você já ouviu falar o tempo que o fio de barba era documento? Hablaban del hijo de Bárbara del Eu comienzo. alcancei esse tempo. Eu alcancei esse Aleluia, tempo. glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Hoje em dia os homens perderam o caráter. Hoy en día los hombres han O perdido ser el humano carácter. perdeu o caráter. El ser humano perdió el carácter. Mesmo assina contratos, Ahora no firman contratos. registra até em cartórios Se registran hasta en e não cumpre. registros y no cumplen. Vai para a justiça Para la justicia e não cumpre. no lo cumplen. Então o homem perdeu completamente o seu valor. El hombre ha perdido completamente su valor. Porque o homem tem valor Porque el hombre tiene valor. enquanto ele é honesto Mientras él es honesto nos seus negócios, en sus negocios, em tudo. en todo. Então o pecado se multiplicou de tal maneira
Entonces el pecado se multiplicó de tal forma, o amor ao dinheiro se multiplicou de tal el maneira amor al dinero se multiplicó de tal que forma, nem mesmo eles que cumprem, ni siquiera ellos cumplen, mesmo assinando os contratos. aunque firmando los contratos. A ganância pelo dinheiro Sí, la ganancia por el é dinero um dos sinais bem son las verídicos señales bien verídicas da vinda de Jesus. de la venida de Jesús. Quem não quer um dinheirinho mais? Si no quiere un dinero más, Aleluia. aleluya, É verdade. es verdad. Então a ganância, Entonces la a ganancia, la avareza avaricia, é pelo dinheiro, por el dinero, pelas coisas terrenas, por las cosas terrenales, coisas perecíveis, las cosas também é sinal da volta de Jesus Cristo. señal de la vuelta de Jesucristo. Glória a Deus, glória a Jesus. E a multiplicação dos pecados. Y la multiplicación de los pecados. Estamos aprendendo já o terceiro sinal aqui Estamos viendo aquí el tercer desse señal texto sagrado. de este texto sagrado. Por se multiplicar o Y pecado, por multiplicarse el a pecado, iniquidade, la maldad, o amor de muitos el esfriará. amor de muchos se enfriará. Tem muitos irmãos que eram santificados, Hay muchos hermanos que eran santificados, mas pero quando recolheu a televisão dentro de cuando han casa, recogido la casa dentro de la começou a ver casa, tanto pecado na televisão, han empezado a ver tanto pecado en la as televisión, mulheres seminuas, las mujeres semidesnudas, cenas de sexos escenas de sexo, e tantas y coisas cuantas otras que cosas atraem olhos, que atraen los ojos, que atraem os olhos do homem e da a mulher, los ojos del hombre y la mujer, a concupiscência, la concupiscencia, até mesmo adultério. hasta el adulterio. Então eles esfriaram Entonces ellos se han enfriado e começaram a y aceitar. han comenzado a aceptar. Como esfriaram? Como se Quando enfriaram? começamos a aceitar o que o mundo oferece, Cuando han comenzado a aceptar lo que el mundo ofrece, recolher o mundo dentro de ha casa, recogido el mundo dentro de la casa, através das músicas profanas do nosso rádio, a través de la música profana de la radio, através da a televisão, través de la que televisión. o nosso amor esfriou Nuestro amor se ha enfriado pelas coisas de por Deus, las cosas de por Dios, causa do mundo, do pecado. eso del mundo y del pecado. Tem esfriado essa grande verdade. Se ha enfriado, esta es la gran E o verdad. povo sofre com isso. O profeta já dizia: El profeta ya decía, do que queixa-se pois o homem vivente na terra? ¿y qué puede ser el hombre viviente en la Do que tierra? nós se queixamos? ¿De qué nos quejamos? Tem milhões de ouvintes Millones de oyentes em toda a terra. en toda la tierra. Diz o profeta: queixe-se cada um Dice el profeta, quéjese cada uno dos seus próprios pecados. propios pecados. Porque o salário do pecado é a dor. Porque el salario del pecado es Sai do dolor. pecado é a enfermidade. El salario del pecado es É enfermedad. a briga do casal. Es pelea de la pareja. É a briga da família. Es pelea en la familia. É as lutas e tribulações. Son las luchas y São o tribulaciones. salário do pecado. Es el salario del pecado. Mas o dom gratuito de Deus Pero el don gratuito de Dios é a vida eterna em Cristo Jesus. eterna en Cristo Jesús. Chego mais. Basta más. Estão gostando ou achando ruim? ¿Les está gustando? Quer aprender mais sobre o sinal da vinda de Jesus ou não querem? No. Quem quer aprender mais sobre a vinda de Jesus, grite amém. ¿Quién quiere aprender? Amén. Eu também estou curioso Y yo también estoy curioso para saber o dia e a hora. para saber el día y la hora. Já lutei com o Senhor Ya dia. he luchado con el Señor un Uma día. revelação tremenda. Es una revelación tremenda. Queria saber com o Senhor Yo quería saber con el Señor qual era cuál era o horário dos céus e daqui da el terra. horario del cielo y de la tierra, Para me saber quando seria a vinda de para que Jesus. yo sepa cuándo era la venida Que a de Bíblia diz Jesús. que ninguém sabe. La Biblia dice que nadie sabe. Diz Jesus, nem eu sei, mas somente meu Pai que está no céu. Jesús dice, ni yo sé, solo el Padre que está en E el eu cielo. queria saber, hein? Yo quería saber. Contra a Bíblia, né? En cuanto a la Biblia, Sai de mim, Satanás! Mas foi bom que o Senhor me revelou. pero fue bueno que el Señor me ha revelado Como seria o sinal da sua vinda? cómo sería la señal de su venida. O mais próximo seria Más o cercano, último sinal. la última señal. Então eu disse, Senhor, quero Então, saber. Depois de eu lutar em oração com o Senhor meia hora. He luchado en oración con el Estava Señor media até hora. suando. Estaba hasta De sudando. tanto orar, de tanto pedir ao Senhor. Tanto orar y pedir Eu al queria Señor. saber Yo quería saber como é que trabalhava o relógio de Deus. cómo trabajaba el reloj Porque de eu Dios. escutei uma voz do céu He escuchado una voz del cielo que disse, que decía, era 10 horas son las 10 da horas de manhã, la mañana, mais ou menos que esse horário que eu más o ouvi a menos, voz. ese era que he oído la voz, Ouvi a voz falando, oía la voz diciendo, são precisamente son necesariamente 23 horas 23
y 3 horas e 50 minutos. con 50 minutos. Faltando 10 para meia-noite, não é? 10 para la medianoche, ¿no Se es? nós lermos lá no livro de São Mateus, Si leemos en el libro de San Mateo, capítulo 25, capítulo 25, nós vamos ver Jesus ali falando vamos a ver a Jesús hablando a parábola das 10 la virgens. parábola de las 10 vírgenes. 10 eram 10 prudentes, eran prudentes, viviam em santificação, vivían en e santificación. 10 eram 10 eran crentes, creyentes, insensatos, insensatas. isto é, loucos, Estas son locas, não guardavam a palavra do Senhor. no guardaban la palabra E del diz que Señor. à meia-noite, Y dice que a la medianoche você viu o troque da trombeta, vio el toque de la trompeta. a última trombeta. La última trompeta. Aí vem o Ahí Senhor, vino el Señor. aí vem o noivo, Allí vino el novio. virgens, Vírgenes. só encontro do noivo Vayan al agora. encuentro del novio ahora. Somente a metade conseguiram encontrar com o Senhor. Solamente la mitad ha logrado encontrarse con el As Señor. outras Las otras não tinham azeite em suas no lamparinas. tenían aceite en sus lámparas. Era precisamente meia-noite, Era disse precisamente Jesus. La medianoche, dice Jesús. Então, não é que Jesus vai vir meia-noite, mas ele fez esta Que va parábola a venir a medianoche, pero él hizo esta parábola. para nós entender mais ou menos. Para que nosotros entendamos más o menos. É que ele virá nos arrebatar Él vendrá a arrebatarnos. e só vai levar Y eso va a llevar os que estão virgens a los que espiritualmente. están vírgenes Quem espiritualmente. são os ¿Quiénes virgens? son los vírgenes As espiritualmente? 10 eram virgens, aliás, até, né? 10, es más, eran vírgenes las 10. A Bíblia faz que os 10 eram virgens, Las 10 eran vírgenes. mas só a metade foi salva. Pero solo la mitad ha sido Y las otras salva, fue salva. y las otras no fueron salvas. Porque não faltou o quê? Porque ha faltado ¿qué? Azeite. Aceite. Azeite simboliza o Aceite Espírito Santo. simboliza el Espíritu Santo. Simboliza a santificação Simboliza la do santificación nosso corpo, de nuestro da cuerpo, nossa alma, do nosso de espírito. nuestra alma y espíritu. Então, as 5 delas, metade delas Entonces las 5, la mitad de estavam em ellas santificação, estaban en santificación. mas o resto, as outras 5, Pero las otras 5 não estavam em no santificação. estaban en Então, santificación. não puderam entrar no céu. Entonces no podían entrar al cielo. Somente os que estavam em santificação. Solamente las que estaban en E é santificación. bíblico isto. Y es bíblico esto. Diz a palavra do Senhor Dice la palabra del Señor. que somente Que solamente os que vivem em santificação los que viven en santificación verão o Senhor. verán al Señor. Que não está em santificação El que no esté en santificación não vai ver o Senhor na sua vida. Gloria a Dios. Amén. Mas vamos lá, Pero vamos terminar já sobre os a sinais terminar sobre las señales que têm acontecido que han e sucedido. o último que está acontecendo Y lo último que está sucediendo ainda hoje, aún hoy, agora mesmo. ahora mismo. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Y por multiplicarse la maldad se va a enfriar mucho el amor. Como este mundo oferece tantas coisas lindas aos nossos olhos, né? Como este mundo ofrece muchas cosas lindas en nuestros Que é ojos, pecado. que es pecado, E nós não sabemos discernir, né? no sabemos discernirlo. Nós ¿no? vamos ver a aparência dos olhos, Pero vemos la apariencia de los ojos. mas Deus não. Pero Deus não não. vai ver a aparência dos olhos. Él no ve la apariencia de los ojos. A Bíblia diz, La Biblia dice, o homem vê el hombre ve a aparência, la apariencia, mas eu olho pero yo veo para o coração. hacia el corazón. Amém. Amén. Vamos ao quarto sinal. Vamos a la cuarta señal. Mas aquele que perseverar Pero aquel que persevera até o fim hasta el fin, será salvo. ese será salvo. Tá vendo? Tem que perseverar. Está viendo, tiene que perseverar. Não podemos esfriar o amor por causa do pecado. Sí, no podemos enfriar el amor por causa del pecado. Quanto pecado se oferece dia após dia para nós. Cuando pecado se ofrece día tras día, Hora após hora, momento após momento. hora tras hora, momento tras momento. Se nós aceitarmos algum pecado em nossa vida, Si nosotros aceptamos algún pecado en porque nuestra o vida, nosso amor a Deus, porque nuestro amor hacia Dios, o nosso amor a nossa salvação, nuestro amor a nuestra salvación, já esfriou. se enfrió. Glória a Deus, glória a Jesus. Quantos irmãos e irmãs ¿Cuántos hermanos y hermanas que eles são tão atraídos pelo pecado ellos son atraídos al pecado, que deixam aqui a igreja da santificação, que dejan aquí la iglesia de la que a santificación? igreja Deus e amor Es la iglesia de Dios em es amor toda a terra, en toda la tierra, e vão para as igrejas y van a mundanas las iglesias mundanas, porque foram atraídos porque han sido atraídos, pelos olhos. sí, por los ojos. O homem vive pelo ver dos olhos. El hombre vive por el ver de los ojos. Isto está a perdição do homem. Esta es la perdición del hombre. Querer receber as coisas lindas deste mundo Querer recibir la cosa linda de este que mundo, lhe atrai que le atrae, e realmente são y atraentes. realmente son atrayentes. Somente estivemos vigiando, Solamente si no estamos vigilando, estudando a verdade estudiando la verdad, na doutrina de en la Deus, doctrina de Dios, para não sermos enganados. que no seamos engañados. Glória a Deus, glória a Jesus.
Porque muitos já foram enganados. Porque muchos ya fueron engañados. Milhões e milhões, né? Millones y millones, ¿no es? Diz a palavra que muitos são chamados Dice la palabra que muchos son e llamados poucos y escolhidos. pocos los escogidos. Irmãos, Hermanos, para vermos pecado é só sairmos de dentro de casa. Para que veamos pecados solo salir Mas de la quem tem a casa. televisão, Pero quien ve la televisión precisa sair de casa para ver o pecado. no necesita salir de la casa para É ver só el ligar a pecado. televisão, Solamente perder la se televisión. o pecado está dentro da sua própria casa. El pecado está dentro de su misma casa. Sim ou não? ¿Sí o no? Ah, não é pecado não, No missionário. es O que pecado. tem? Misionero, ¿qué tiene? É o pastor da minha igreja que não tem nada El demais. pastor de mi iglesia dice que no tiene nada que ver. Conheci um pastor, He conocido un pastor, já até falecido. hasta ha fallecido. Ele, quando nós pregávamos aqui contra a televisão, Cuando predicábamos contra la televisión, ele pregava no rádio a favor da televisão. él predicaba en la radio a favor de la Ela tem uma televisión. televisão na sala, Hasta tenía televisión en la outra no sala, meu quarto, Tengo en mi cuarto, outra no banheiro. otro en el baño. Tá no banheiro. Hasta en el baño. Ele tinha televisão. Él tenía televisión. Compreende, irmãos? ¿Entienden, Então hermanos? nós vemos Entonces vemos que em nossos dias, que en nuestros días, para o homem e a mulher se contaminar para el hombre y la mujer contaminarse com as coisas do mundo, con las cosas del mundo, não precisa sair nem de casa. no necesita salir ni de la casa. É só ligar o seu rádio nas músicas Solo profanas, prender su radio y la música que profana. só fala em, ou seja, as músicas só falam em sexo La música solo habla de sexo, e malícias de malícias, e coisa desagradável a de la Deus. cosa desagradable de Dios. Antigamente não era assim. Antiguamente no era así. Quando era do mundo, Cuando era del mundo, antes de eu ser crente em Jesus, antes de que yo sea creyente en eu Jesús, lembro que até mesmo as músicas yo mundanas recuerdo que hasta la música mundana eram diferentes dos nossos dias. eran diferentes de estos días. Eram letras sérias, Eran letras serias, falando de fatos acontecidos. hablando de hechos sucedidos. Tinha sentimento na Tenía música, sentimiento en la música, mesmo não sendo evangélica. aunque no siendo evangélica. Mas em nossos dias, Pero en nuestros días não dá para ligar o rádio, no se puede prender la a radio, não ser no programa, si no fuera en el programa. a voz da libertação. Voz de la liberación. Glória a Deus, glória a Jesus. Então esse é o grande sinal da vinda de Jesus. Entonces esa es la gran señal de la venida de Para o homem e a Jesús. mulher pecar, Para que el hombre y la mujer pequen, não precisa mais nem sair da sua no casa. necesita ni que salga de la É só casa. ligar o seu rádio, as músicas profanas. Es solamente prender la radio y la música Só profana. ligar a sua televisão. Solo prende la televisión. Ali recolhe o mundo dentro da sua casa. Ahí se coge el mundo en su casa. Deus me deu uma revelação, Dios me dio una revelación. mais ou menos, deixa eu lembrar, mais ou menos Más o menos deje recordar. 94, 95 por aí. En el 94, 95 por ahí. Faz quantos anos? 15, quantos 16 anos, mais ou menos. Unos 15 o 16 años más o menos. Que o diabo vem Que el diablo viene pelas ondas magnéticas por las ondas magnéticas da televisão de la televisión. e ali fica dentro da televisão Y ahí se queda dentro de la televisión recebendo adoração recibiendo adoración. dos crentes De los creyentes que abandonaram as imagens e esculturas. Sean abandonados con imágenes y Porque o esculturas. crente sabe Porque el creyente sabe que os idólatras não entram no céu. que los idólatras no entran A al Bíblia cielo. condena, La Jesus Biblia condena. condena, la Biblia también Quedarão de condena. fora os idólatras, Quedarán fuera los os idólatras, feiticeiros, los hechiceros, os fornicários, los fornicarios, os adúlteros, los adúlteros, os ladrões, los ladrones, os criminosos, los criminales, os viciados, enviciados. enfim. En fin, Jesus faz uma lista no livro de Apocalipse Jesús hace una lista en la lista de dos que não vão entrar no céu. de los que no van a entrar al cielo. E ali está incluído Y também, ahí está incluido también os vícios. los vicios. Então, meus irmãos, são sinais que Então, Jesus irmãos, tem mostrado. Son señales que Jesús ha mostrado. Você tem a iniquidade se multiplicará. Que la maldad se multiplicará. Quando se multiplicou, já digo, ¿Cuándo se ha multiplicado? Ya digo, nos meus dias, irmãos. en mis días, hermanos. Faz 53 anos de crente que eu tenho. Hace 53 años de creyente que tengo. É uma coisa Y horrenda. es cosa horrenda. Hoje em dia não pode nem sair na rua à noite. Hoy en día ni puedo salir a la calle en la noche. Ladrão que assalta, Ladrones que asaltan. outros que matam, Otros que matan. outros que roubam. Otros que roban. Enfim, En fin. é só fazendo uma feitiçaria nas esquinas. Se ven a hacer hechicería en las esquinas. Que coisa Y terrível. qué cosa terrible. Meus Sí, irmãos. mis hermanos. Ninguém vê esses sinais cumpridos. Nadie vio esos señales E cumplidos. por isso não se preparam Y por eso no se para a preparan vinda de Jesus, ouvintes. para la venida de Jesús. Oye. Glória a Deus, glória a Jesus.
Já vamos terminar. Ya vamos a terminar. Só falta mais um ou dois sinal aqui para nós saber. Solo falta una o dos señales para que Jesus chegar. para que Jesús llegue. Agora vamos ao verso 14, é o último sinal. El versículo 14 es la última señal. Este evangelho do reino Este evangelio del reino será pregado em todo o mundo, será predicado en todo el em mundo testemunho para testimonio a todas as a gentes. todas las naciones. Então virá, Y entonces vendrá o fin. el fin. note bem, Mire bien. este evangelho do reino Este evangelio del reino será pregado será predicado em todo o mundo, en todo el mundo em testemunho para testimonio a todas as gentes. a todas las naciones. Então virá o Y fim. entonces vendrá el fin. Nós vemos o evangelho pregado aí, irmãos e ouvintes. Vemos el evangelio predicado, hermanos oyentes. O evangelho dos homens. El evangelio de los hombres. O evangelho maldito que Paulo fala El evangelio maldito como Pablo habla. no livro de En el Gálatas, libro de Gálatas. capítulo 1, verso 6 a seguir. Capítulo 1, versículo 6 en adelante. Evangelho maldito. Evangelio maldito. Por que é maldito? Porque es maldito. Porque eles concordam Porque ellos están de acuerdo com o divórcio. con el divorcio. Pode se divorciar, casar com outro, Para com que outra. se divorcien y casen con otro, con Quando otra. Jesus diz que os tais Cuando Jesús dice que se divorciam, que los tales que se divorcian, casam com outro, com outra, se casan con otro y con estão em otra, adultério están en adulterio contra Deus, nosso Pai. contra Dios nuestro Padre. Diz que não tem nada demais de short para a praia, Dice que no tiene nadie de short a la tem playa. nada demais não tem nada. futebol, que é esporte, El fútbol dice que es deporte, que é jogo, nós es sabemos, juego que sabemos. é disputa, se é disputa é jogo. Disputa es después de juego. Compreende, irmãos e ouvintes? Entienden, hermanos Se oyentes. formos como aqui mencionar, Si fuéramos como aquí menciona, tudo que essas igrejas concordam, todo lo que las iglesias están de acuerdo, os programas mundanos do con rádio, los programas mundanos de la radio, televisão. de la televisión. Nós vemos muitas igrejas que comprou rádio aí, meus En irmãos, muchas iglesias compraron radio, hermanos, para tocar que músicas profanas, para poner música profana. compraram rede de televisão, Compraron redes de televisión só para falar coisas do mundo igual às outras do mundo, solo para hablar cosas del mundo como las otras del mundo. usando o dinheiro do povo de Deus. Usando el dinero del pueblo de Dios. E o povo não vê isto. El pueblo no ve Estão esto. contentes com todas essas coisas horríveis. Están contentos con esas cosas horribles. Essa é a grande verdade que se diga. Esa es la gran verdad que se dice. Meus irmãos, Mis hermanos, depois que aumentou muitos falsos profetas no Brasil, después de que han aumentado falso profeta en el Brasil, essas igrejas mundanas, esas iglesias mundanas ficou mais difícil han quedado más nós difíciles pregar o evangelho do reino. de que prediquemos el evangelio del Todas reino. essas igrejas, irmãos e ouvintes, Todas estas iglesias, hermanos y que oyentes, concordam com as coisas do que mundo, están de acuerdo con la cosa del mundo, Televisión. la televisión, músicas la profanas, música profana, de short na praia, biquíni. shorts en la playa, en los bikinis. Vocês vão se assustar ouvintes com o que eu vou falar agora. Van a asustar oyentes de lo que voy a hablar Tem ahora. uma praia aí, Hay una playa ahí, pouco escondida, un poco escondida, para os pastores, para los pastores, com todas as suas esposas, todas sus esposas, tomarem banho nus, que se bañen desnudos, como estava nus Adão e Eva estaban desnudos Adán y Eva no Éden, en el Edén, antes de pecar. antes de pecar. E eles vêm para... Ellos vienen para, Passam o domingo todo lá na praia, pasan todo el domingo en la dia de playa, feriado lá nus, en los feriados desnudos, com as esposas de y outros, con sus esposas de outros com a otros, esposa dele, otro con la esposa de e él, até fazem troca de casal, hacen cambio de pareja, e daí por diante, y así en adelante, e vem à noite para a igreja, vienen a la noche a la iglesia, e se faz de santinho no púlpito. se hacen de santidad en la Mas iglesia, Deus conhece os seus corações. pero Dios conoce sus corazones. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. O que é isso? ¿Qué es esto? É a iniquidade que se multiplicou na terra. La iniquidad está multiplicada en la tierra. Jesus está voltando, igreja. Jesús está volviendo, iglesia. Vamos preparar, irmãos e irmãs. Vamos a prepararnos, hermanos y hermanas. Oriol da lama, suriol da lama. Gloria a Dios. Chego mais. Basta o más. Chego mais. Basta. Então eles não pregam o evangelho do reino. Entonces ellos no predican el evangelio del Porque reino. estão pregando o evangelho maldito que Paulo fala em livro de Gálatas, Están predicando el evangelio maldito como Pablo habla en el libro de capítulo 1, Gálatas, verso 6 a seguir. capítulo 1, 6 en adelante. Admiro-me Me admiro que tão depressa están deprisa. deixastes Dejasteis o verdadeiro evangelho do el reino verdadero evangelio del reino pelo evangelho maldito. por un evangelio maldito. Mas nem tanto, diz ele, são os tais Pero dice los tales pregadores que vos inquietam, predicadores que os inquietan, ensinando doutrinas de demônios. enseñando doctrinas de demonios. Aí está, irmãos. Ahí está, E o hermanos. povo não percebe por quê. El pueblo no nota por Não qué. quer estudar a Bíblia. Quieren estudiar la Quer Biblia estudar gibis, porque están revistas imorais. Revistas inmorais. Quer ler todo tipo de livros. quieren ver todo tipo de Menos a palavra do Senhor. menos la palabra del Señor. Não está enganando. Tudo isso
isso é sinal da volta de Todo Jesus. esto es señal de la vuelta de Jesús. A iniquidade se multiplicou. La maldad se ha multiplicado. Como os homens se vestiam decentemente antigamente. Como los hombres se vestían decentemente. Como as mulheres se vestiam decentemente. Como las mujeres se vestían decentemente. Os católicos têm aquele cabelão grande. Las católicas tenían cabello Fazia grande. aqueles coques grandes. Hacían ese grande. Hoje em peinado. dia, Hoy en día, as crentes cortam a ponta do cabelo, las creyentes se cortan la punta del cabello, enrolam o cabelo, se envuelven el cabello, para ninguém ver que o cabelo dela está cortado. para que nadie vea que su cabello está O cortado. amor esfriou. El amor se ha enfriado. Porque vê tantas coisas na vida de outros crentes mundanos. Que ven tantas cosas en la vida de los creyentes mundanos. E ele quer fazer o que o crente mundano Él faz. quiere hacer lo que el creyente mundano Se hace. tornou virgem louca, minha irmã. Esto, virgen insensata, mi hermana. As católicas jamais usavam calça comprida, irmãos. Las católicas jamás usaban pantalón, Eu hermano. lembro, irmãos. Yo recuerdo, hermanos, Ainda era congregado mariano. aún era congregado marianista. Eu vinha rezar meu catecismo. Y estaba en mi catecismo. Aqui na Praça da En Sé. la plaza de la Sé. Na igreja aqui. En la iglesia aquí, Católica. católica. Aqui da Praça da Sé. Aquí en la plaza de la Quem conhece aquela igreja ali, abande as mãos. Quem conhece? Iglesia, agita la mano. Era congregado mariano. Era congregado marianista. E ali, meus irmãos, tinha um guarda. Que tempo, hoje não tem mais aqueles guardas. En mis hermanos había un guardia Se vestiam de azul. que se vestía de azul. O punho El puño da farda dele, de su falda de o él, braço era branco, de su brazo era blanco, colarinho branco. con color blanquito. Eles ficavam na porta. Se quedavam na Eles usavam porta. uma espada Y usaban una espada. bem grande no lado direito grande ou esquerdo. al lado derecho o izquierdo. E ficava ali na porta. Y se quedaban en la puerta. Os padres não deixavam Los padres no dejaban mulher com calça comprida entrar lá. mujer con pantalón de entrar allá. Um dia foi uma crente de uma igreja Un mundana día fue una creyente de la iglesia mundana. querer conhecer lá dentro a igreja católica aqui. Quería entrar dentro de la iglesia católica ahí. E o guarda disse, não, a senhora não pode Y entrar. el guardia le dijo, no puedes entrar. A senhora está de calça comprida. com pantalão. Era proibido pela própria igreja católica. Era prohibido por la misma iglesia católica. Hoje nós vemos, irmãos, Hoy nosotros vemos, hermanos, igreja se diz que crente, la iglesia que se dice creyente, evangelho maldito, evangelio maldito, que os crentes vivem um vestuário pior que los creyentes viven un do vestuario que peor muitos católicos dos nossos dias que ainda. muchos católicos en estos días aún. Isso é sinal da volta de Jesus Cristo. Señal de la vuelta de Jesucristo. Glória a Deus, Senhor Jesus. Então não se engane. Entonces no se O engañen. último sinal é este. El último señal es Este evangelho do reino. Y este evangelio del reino, Que evangelho do reino? que es evangelio del reino. Todo mundo tem a Bíblia e prega a Bíblia. Todo el mundo tiene la Biblia y predica la Biblia. O evangelho do reino está na Bíblia. El evangelio del reino está en la Mas vocês Biblia. não pregam o evangelho do reino que está na Bíblia. Ellos no predican el evangelio del reino. ¿Cuál es el está en la evangelio Biblia. del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? É a doutrina Es la doctrina da santificação de la do santificación nosso corpo, de nuestro cuerpo, da nossa alma, de nuestra do nosso alma, espírito. de nuestro espíritu. Eles podem pregar a Bíblia de capa a capa. Pueden predicar la Biblia de capa a capa. Não estão pregando o evangelho de salvação do reino. No están predicando el evangelio de salvación O del evangelho reino. do reino é a salvação e a transformação de vida. El evangelio del reino es É transformación a de vida, preparação de vidas preparación de para o reino celestial. reino celestial. Glória a Deus, Senhor Jesus. Nós vemos isso no mundo inteiro, irmãos. Vemos esto en el mundo entero, hermanos. Todo mundo pregando lá nas igrejas. Todo el mundo predicando en las iglesias. É uma lástima Estados Unidos, Es una irmãos. lástima Estados Unidos, Estados hermanos. Unidos foi Estados um Unidos país que mais se evangelizou Fue no un país mundo. que más evangelizado en el mundo. O país que mais teve igrejas evangélicas. Parece que más tuvo iglesias evangélicas. Hoje vocês passam lá, meus irmãos, naquelas Ustedes ruas. pasan allá en esas calles. Cada rua tem uma igreja, Cada calle tiene una mas iglesia, fechada. pero cerradas. Não tem mais nem No cultos, tiene ya más cultos. porque o mundo Porque el mundo esfriou. se ha enfriado. O pecado esfriou. El pecado lo ha enfriado. O amor deles para as coisas de Deus. El amor de ellos para la cosa de Dios. Era considerado um povo, Era considerado un pueblo, país de só crentes. país solo de creyentes. Todos os presidentes eram crentes. Todos los presidentes eran creyentes. Agora, Ahora, mesmo sendo crente, é pior do que o católico. aunque siendo creyentes es peor que el Pelo menos o católico. católico não conhece a verdade. Por lo menos el católico no conoce la Nunca verdad. estudou a Bíblia. Nunca estudió la E Biblia. esses crentes tiveram escolas Los dominicais, creyentes dan escuelas dominicales, ensinamentos. enseñamientos. Nós vemos que os maiores pregadores, Vemos que los más grandes predicadores, há alguns séculos atrás, algunos siglos atrás, era dos Estados Unidos. eran de los Estados E Unidos. hoje em dia, Y hoy en día, o país virou um el caos. país se ha vuelto un caos. Porque um pastor de Deus lá profetizou Porque un pastor de Dios allá que os profetizó Estados Unidos ia andar de joelho, que Estados Unidos iba a hablar de ia pôr a boca no pó. iba a andar con boca E de um país que polvo. nunca teve miséria. Y el país que nunca tuvo Hoje é miseria, um país que se tornou pior do que o Brasil em misérias. hoy es un país que está peor que la miseria. Glória a Deus, glória a Jesus.
E o país que mais deve para o mundo inteiro, Estados Y Unidos. el país que más daba para el mundo entero, Estados Unidos, Apesar de ter o dinheiro de mais valor que Deus deu àquele país. han comenzado a tener el dinero de más valor. que Porque Dios era dio a ese evangélico país, aquele país. Porque eran evangélicos de ese país. Eram crentes. Eran creyentes. Hoje em dia só tem os netos daqueles homens de Deus do passado. Hoy en día solo hay aquellos netos de Dios. Neto, tataraneto, bisneto. Nietos, tataranietos, E bisnietos. eles se entregaram ao mundanismo e até à idolatria. Y se ha abandonado la idolatría. Lá a igreja dos crentes e a igreja católica é a mesma coisa na idolatria. Allá la iglesia de católicos y evangélicos es la misma cosa. Quantas vezes nós procuramos igreja lá porque estão fechadas, aquelas igrejas evangélicas? Cuando buscamos allá iglesias cerradas. Tem Cristo lá morto, lá pendurado atrás do púlpito. Hay un Cristo muerto colgado. Nós dizíamos, não, nós vamos alugar, mas tem que tirar esse Cristo morto daí. Decíamos, no vamos a alquilar, pero Igreja vamos a de dejar crente, hein? ese. Dizia, não, Decía, no, isso aí não, pode eso ter que no. ficar aí. Puede quedarse ahí. Então vamos cobrir com uma cortina, não. Vamos a cubrir con una cortina, no. Eles deixaram de alugar quantas igrejas para Deus e amor? Ellos se han dejado de alquilar cuántas Nos iglesias. Estados Unidos, porque não quiseram tirar a idolatria Se da a Estados Unidos porque no que está dentro da igreja. Este horror, que bastante, que coisa terrível. É a vida de Jesus, igreja. É a vida de Jesus. Orianda Lavaia. Glórias a Deus. Gloria a Dios. Chega mais. Basta o más. Chega, não? Basta. Chega mais. Basta. Então vamos falar só sobre o evangelho do reino. Vamos a hablar solo del evangelio del E o reino. evangelho sendo pregado no mundo inteiro, Está siendo predicado en que el não mundo é o entero, evangelho do reino. que no es el evangelio del reino. A igreja que não ensina a La doutrina iglesia que no enseña la da doctrina santificação do corpo, de la santificación del da alma e do cuerpo, espírito. del alma y del espíritu. Essa igreja não prega o evangelho do reino. No predica el evangelio del reino. Evangelho dos homens, Evangelio de los hombres. evangelho das religiões, Evangelio de las religiones. evangelho maldito. Evangelio maldito. Vocês querem que eu leia sobre o evangelho maldito? Hoje não dá tempo. ¿Quieren que lea sobre el evangelio maldito? No hay tiempo. Mas está em Gálatas capítulo 1, verso 6 a seguir. En Galatas 1:6 en adelante. Estude lá, meus irmãos. Estudia ahí, hermanos. Veja como os crentes dos dias de Paulo, Mira como los creyentes del día de há Pablo, 21 séculos atrás, hace 21 siglos atrás, já começaram ali os falsos ya profetas. han comenzado ahí los falsos profetas. O profeta João dizia, saíram dentre nós, mas não eram dos El nossos. profeta Juan decía, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque se fosse dos nossos, estaria conosco, já estaria na doutrina que estamos. Porque si fuera de los nuestros, estarían con nosotros como en la doctrina que E o estamos. mesmo apóstolo João, o apóstolo do Y amor, el apóstol Juan, el apóstol del amor, ele manda nem saudar os tais él rebeldes manda no solo ni a saludar a los a rebeldes, doutrina de a la Deus. doctrina de Dios. Ele diz, vigiai para que não percamos Él dice, vigilad para que no o perdamos que temos ganho. que hemos ganado. Porque muitos já perderam o que ganharam. Que muchos han perdido lo que han ganado. Essa é a grande verdade. Esta es la gran verdad. Perderam o quê? Han A perdido salvação. la salvación. Se fazem de salvo, Se hacen salvos. mas segundo a Bíblia não são salvos. Según a la Biblia no son salvos. Porque se não há santificação no corpo, na alma e no espírito, Porque si no hay santificación en el cuerpo y en el se espíritu, não há renúncia do pecado do mundo, si no hay denuncia no del há pecado del mundo, salvação. no hay salvación. Acho que chega, né, meus irmãos? Creo que basta, ¿no? Tem muitos ouvintes com a orelha vermelha, hein? Hay muchos oyentes con la oreja roja. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Irmãos, Hermanos, pode procurar no mundo inteiro pueden buscar en el mundo entero para você ver se encontra uma igreja igual a Deus e amor. para que vean si encuentran una iglesia como la de Dios es amor. Não vai encontrar. No la van a encontrar. Não só de milagre, No solo por milagro, não só em crescimento de número de membros. no solo en crecimiento de números de Eu miembros. fiquei admirado agora na última estatística, agora no fim do ano, He quedado mirando la última estadística del año, dia 31 de dezembro, de todas as nossas igrejas do Brasil. día 31 de diciembre de las últimas iglesias. Pensei que nós ainda tinha 13, 14 mil igrejas. Pensé que teníamos 13 o Ficou 14 alguns iglesias. anos sem nós fazer estatística. Hemos quedado unos años sin hacer estadísticas. Nós estamos com mais de 22 mil igrejas Estamos con más de 22.000 iglesias. só no Brasil, para a glória de Deus. E tem muitos falsos profetas que saíram do nosso meio. Y hay muchos falsos profetas que han salido de nuestro medio. Ora, se ia sair do meio dos apóstolos, falsos profetas. Ya habían salido también de los falsos O apóstoles. apóstolo João pregando, e se fosse dos nossos, Estaba predicando que si fuera de los nuestros, se obedecesse a doutrina que obedecemos, si obedecieran a Estaría estaría conosco. estaría con nosotros.
Mas se saíram dentre nós, Pero si salieron de entre nosotros, porque não são de nós outros. pues no son de nosotros. Não são de nós. No son de nosotros. Aí está, irmãos, a grande verdade. Ahí está, hermanos, la gran verdad. Sinais da volta de Jesus. Señales de la vuelta de Jesús. Tudo que vocês estão vendo, Todo lo que ustedes están que viendo, já viram que acontecer, ya han visto suceder, estão vendo acontecer, están viendo suceder. é a vinda de Es Jesus, la irmãos venida queridos. de Jesús, hermanos É a queridos. vinda de Jesus, irmãs amadas. Es la venida de Jesús, E hermanos. nós amadas. sabemos que ele virá como ladrão. Y nosotros sabemos que vendrá como O ladrão não avisa. El ladrón no avisa Quando vai entrar em uma casa para assaltar, cuando va a entrar en la casa para asaltar. assim Jesus virá, Así Jesús vendrá sem nós avisar. sin avisarnos. Não sabemos o dia nem a No hora. sabemos el día ni la hora. Ele, com misericórdia de nós, Él con misericordia de nosotros deu os sinais. dio las señales. Este evangelho, o último sinal, este evangelho, Este evangelio olha es aí, una señal, mira ahí. que Jesus falou. Que Jesús dijo. Este evangelho do reino, Este evangelio del reino não é qualquer evangelho aí, não. no es cualquier evangelio, no. Evangelho das irmãs da El minissaia, evangelio de las hermanas de minifalda. evangelho dos irmãos cabeludos, El evangelio de los hermanos melenudos. os irmãos do futebol, do jogo, Hermanos del fútbol, del da juego. praia. Esse evangelho aí De la não. playa, ese evangelio no. Esse não existe na Bíblia. Ese no existe en la Esse Biblia. é dos homens e maldito. Es de los hombres y el maldito. É que a Bíblia diz que nos Así últimos la Biblia tempos dice que en los últimos tiempos não aceitariam a santa no doutrina. aceptarían la santa Haria doctrina. comichão em seus ouvidos. Estaría comezón en Que los oídos. comichão em seus ouvidos? Es comezón en los Ele não oídos. se sente bem. Ellos no se sienten bien. É o nosso caso é que nós vemos. En nuestro caso que vemos, Quantas pessoas até aceitam Jesus aqui, personas aceptan a Jesús aquí. mas sente comichão no ouvido. Pero sienten comezón en el Na oído. hora que ele ouve a doutrina do En el Senhor, momento que leen la doctrina tem del que Señor, abandonar a tienen televisão, que abandonar a la televisión, músicas la profanas, música profana, palavrões, las groserías, piadas, chistes, adultério, el adulterio, prostituição. la fornicación. Diz, não, isso não dá pra mim, Eso no não. es para mí, no. E aí a virgem louca Y ahí es la Virgen vai ser lançada no fogo do inferno. se va a lanzar al fuego del infierno. Aceitou Jesus, Aceptado a Jesús, mas negou a Jesus. pero ha negado a Jesús. Com as suas obras, Com sus com obras, seus atos, com sus actos, negou a Jesus, ha negado com a a sua Jesus. obediência à palavra de Deus. Su obediencia a la palabra de Dios. Glória a Deus, glória a Jesus. Não se engane. O Evangelho do Reino El Evangelio del Reino foi pregado no tempo que as igrejas tinham fue doutrinas, predicado en el tiempo que las iglesias tenían doctrina. pregavam a doutrina. Predicaba la Vê doctrina. essas igrejas pregam hoje, irmãos, Mire, esas iglesias predican hoy, hermano. contra o adultério, Contra el adulterio. que os próprios pastores já abandonaram suas esposas mais Que idosas, los mismos pastores han abandonado. arrumaram uma jovem para casar com ela. Ya han conseguido una más joven para casarse con ella. Es verdad. Aí está a grande verdade. Está ahí la gran verdad. Isso foi escândalo. Hizo escándalo. E a Bíblia diz, ai daqueles por quem vem o Y escândalo. la Biblia dice, hay de aquellos por quien... Era melhor, olha bem, era melhor Era mejor. amarrar uma tafona, isto é, Amarrar uma pedra de atafona, Una piedra de molino. uma pedra de moinho. Una piedra de molino. Você está vendo, não conhece. También lo conocen. Eu lembro quando era criança, Yo recuerdo cuando era é uma niño. enorme pedra, meus Era una irmãos, grande piedra, mis hermanos, que ela é rodada, que era girada para moer, para moler as coisas ficarem pó. y las cosas se queden en No tempo não polvo. tinha moinhos assim, elétricos, No había como tem molinos hoje. eléctricos como hay hoy. Então eles usavam aquelas enormes rodas de pedras Grandes ruedas de de piedras, toneladas. toneladas. Passava uma vez só, moía que tudo que punha ali moía. Pasado una vez y molía todo. Então isso que Jesus disse que era melhor amarrar uma pedra daquele peso Jesús decía que era mejor de agarrar una toneladas no piedra pescoço deste homem, desta mulher, en el cuello de este hombre, de esta mujer, deste pregador. de este predicador. Era melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado Era mejor que amarrar una piedra No y alto echar mar. arrojado en el alto mar do que estar pregando esse evangelho mundano. que estar predicando ese evangelio Então, mundano. meus, uma coisa vai ser muito séria La cosa va a ser muy seria na vinda de Jesus Cristo. en la venida de Jesucristo. Nós estamos avisados por Deus Nosotros estamos siendo avisados por Dios para se preparar. para prepararnos. Ninguém vai ter desculpa no último dia. Nadie va a tener disculpas en el último Não, día. não sabia. No, yo no sabía. Irmão Davi Miranda nunca pregou para mim El hermano David Miranda nunca ha predicado sobre para os mí. sinais da tua vinda, Sobre Senhor. las señales de tu venida. Pensei que isso Señor. estava muito longe, vai demorar muito. Pensé que estaba muy lejos, iba a ser mucho. Ericarabasurianda, papai! Aleluia, glória a Deus! Bendito o nome do Senhor! Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se cambiou. Agora, Jesus salvou a mim, salvou vocês também. Agora, com Jesus, Vamos, amém!
Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.